Olá, queridos, desejo que vocês estejam muito bem. Iniciando mais um módulo, estamos na introdução aos livros históricos. Então, nós teremos um panorama nesta primeira aula, onde abordaremos um pouco mais do contexto, um pouco mais da origem e da formação dos chamados livros históricos. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês, para que possamos visualizar o nosso slide, ok? Deixa eu apresentar o slide. Então, como vocês podem ver na tela, nós estamos iniciando o módulo dos livros históricos aqui pelo Instituto Gênesis. Então, neste módulo, você terá toda uma abordagem a respeito dos livros históricos, que são compostos aí por 12 livros, onde iremos abordar Samuel, onde iremos abordar Reis, Ruth, Esther, Neemias, Esdras, né? Seguindo aí de Josué, na verdade, até o livro de Esther, tá ok? Vamos lá? Na nossa introdução aos livros históricos, nós, após estudarmos todo o livro do Pentateuco, né, vale lembrar que Pentateuco, né, vem do grego aí penta, 5, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, a saber, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, todos escritos por Moisés. Após a compreensão do estudo dos livros chamados ali do Pentateuco, nós agora, neste módulo, teremos uma visão histórica de tudo que aconteceu após a morte de Moisés, começando aí pelas conquistas de Josué e até a conquista de Canaã, tá ok? Então, neste módulo, nós aprenderemos nesta introdução sobre isso. Outro detalhe que quero ressaltar a vocês é que quando nós falamos Pentateuco, equivale aos 5 primeiros. Porém, quando nós nos referimos a todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, nós nos referimos a Taná, né? Taná seria uma espécie de acróstico, né? O T vem de Torá, o N vem de Nevim e o K vem de Ketuvim, que são lei, os escritos e os profetas, né? Então, neste módulo, nós iremos compreender melhor o contexto histórico, né? O contexto geográfico, toda a formação da terra de Israel, da época ali das conquistas, né? De Josué em diante, a história de Samuel, a história de Davi, Salomão, a história dos reis de Israel, história de Esther, de Ruth, né? Neemias, e tudo isso nós iremos estudar até a divisão da nação entre reino, né, do sul e reino do norte. Então vamos seguindo aqui. Vale lembrar que muitos acontecimentos dos livros históricos, né, assim como o livro de Reis, assim como o livro de Crônicas, estão incluídos também dentro dos chamados profetas menores que nós iremos estudar lá na frente, né, profetas maiores e profetas menores. Então, quando nós olhamos para os livros históricos, nós devemos entender uma coisa: a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Na verdade, a Bíblia está em ordem histórica. Então, dentro de cada aula, nós pegaremos o recorte daquele livro e nós iremos entender qual livro está inserido dentro de qual período. Por exemplo, quando nós estudamos o livro dos Juízes, logo após os Juízes, nós já estudamos o livro de Ruth. E vale lembrar que o livro de Ruth, ele está dentro do período dos Juízes. Isso mesmo. Enquanto acontecia os juízes ali julgando sobre Israel, o livro de Ruth está inserido dentro desse período e provavelmente ali já no finalzinho, entre o período dos juízes, já com a transição para o período da monarquia unida de Israel, com o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, e assim seguindo aí a linha dos reis de Israel. Portanto, é muito importante
analisarmos cada período específico, para que nós possamos entender cada livro em específico, né? Então, uma dica que eu já deixo aqui para vocês, sempre que você for estudar uma porção, sempre que você for estudar um livro da Bíblia, é muito importante você, antes de qualquer coisa, entender em que período histórico se passa este acontecimento. Vou te dar um exemplo. Quando você vai estudar a vida dos patriarcas, a vida de Abraão, por exemplo, vale lembrar que nós estamos dentro de um contexto da Mesopotâmia. Isso mesmo. Então, estudar a cultura, estudar a política, estudar tudo aquilo que envolve a religião, tudo aquilo que envolve, né, os costumes e tudo mais, a Mesopotâmia nos traz clareza e lança luz ao texto e lança luz aos costumes vividos ali por Abraão. Quando você vai estudar Moisés, por exemplo, vale lembrar que Moisés está dentro do contexto do Egito. Quando você vai estudar Neemias, Esdras, Esther, Zacarias, Ageu, nós estamos falando do período persa. Vai estudar Daniel, né, vai estudar Ezequiel, vai estudar Jeremias, nós estamos falando em um período chamado babilônico. E assim, sucessivamente, até a época de Jesus, que Jesus, quando chega a esta terra, ele está dentro do período político, econômico, cultural romano, certo? Portanto, em alguns casos, será necessário exatamente observar alguns textos paralelos nestes livros, seja nos profetas maiores, seja nos profetas menores, seja em algum livro, para que nós possamos entender qual que é o contexto remoto e qual que é o contexto imediato que envolve cada livro, certo? Então, alguma coisa que não fique aí muito bem esclarecida é exatamente por esse detalhe. A Bíblia não está em ordem cronológica, a Bíblia se encontra em ordem histórica, tá? Um exemplo disso é o livro de Daniel. Daniel, ele tem porções de capítulos ali onde ele cita acontecimentos antes ali, até o capítulo 4, de coisas que só acontecem lá na frente, após o capítulo 7. Então, quando você lê o livro de Daniel na íntegra ali, do capítulo 1 até o capítulo 12, você está lendo uma linha histórica. Mas quando você vai estudar capítulo por capítulo e você organiza eles de acordo com o período cronológico, você vai compreender melhor o que o texto está querendo dizer. Amém? Tranquilos até aqui? Vamos seguir. Olha que imagem interessante. Conforme você pode visualizar aí na sua tela, né, no slide aqui do lado, você percebe que a Bíblia, ela é exatamente o que nós estamos vendo aí na tela. A Bíblia trata-se de uma biblioteca, né? É tanto que o termo Bíblia deriva exatamente disso, né? O termo Bíblia, ele não consta no interior da Bíblia, né? No sentido da Bíblia como a palavra de Deus, mas simplesmente na capa se referindo a uma coleção de livros, né? Então a Bíblia seria de fato uma biblioteca, né? Para nós do cânon protestante, nós temos aí uma biblioteca de 66 livros, né? Mas quando você lê em Timóteo, você vai perceber que Paulo pede para que Timóteo traga para ele a capa que ele deixou em Troade e os livros, né? O termo ali pode ser traduzido como Bíblia, Bíblion, né? Depende aí se é substantivo, depende se é no plural, partindo do grego, tá bom? Então, quando você visualiza aí, ó, a nossa estante, né? Exatamente, a Bíblia que nós temos, a Bíblia que nós carregamos, né? Nós temos, na verdade, uma estante composta por 66 livros. Então, quando você pega aqui, ó, todo o Antigo ou Velho Testamento ou Primeira Aliança, nós temos aqui, ó, na primeira seção, o Pentateuco, né? Pentateuco, que vem de 5 aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Aqui forma a primeira porção, que é o
Pentateuco, tá? Pentateuco não é todo o Antigo Testamento, muita gente confunde, tá? Pentateuco é somente os 5 primeiros livros aqui. Após isso, nós temos aqui o período de história ou livros históricos, né? Compostos aí por esta seção que está dividida aqui de forma interessante para que possamos entender. Então, por exemplo, após a morte de Moisés, nós temos aí a ascensão do líder Josué. Então, Josué vai estar aqui, ó, no período dos juízes, certo? Josué está aqui, ó, no período que envolve também os juízes, ó. E aí você tem também ó, o livro de Ruth, que se passa dentro do período dos juízes. É tanto que Juízes vai citar Josué, né? O livro de Ruth vai citar Juízes, e aqui nós temos uma transição, ok? Do livro de Ruth para o livro de Samuel, que trata-se, na verdade, de uma transição do período dos juízes, né, para o período da monarquia. Então, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, aí nós temos um salto no período histórico e nós passamos aqui, ó, para Esdras, Neemias e Esté, que estão dentro do período persa, já ali em 538 após o edito de Ciro, que libera os judeus a regressarem, né? Em duas turmas, primeiro a primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras, depois Neemias vai reconstruir os muros, tá bom? Aí depois nós temos a seção de poesia, né? Ou livros poéticos, que nós estudaremos logo após os livros históricos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Seguindo, nós temos os profetas maiores. Então, cada profeta desse aqui, ó, está inserido em um período e nós não chamamos eles de profetas maiores pelo fato de serem mais importantes, mas simplesmente porque os seus escritos, né, são maiores ali em quantidade, no caso aqui dos profetas menores. Então você pega, por exemplo, Isaías, né, que está dentro de um período ali que envolve o período assírio, né? Jeremias, Ezequiel e Daniel, na verdade, Jeremias e Ezequiel envolve um período babilônico, né? Daniel, ele envolve um período babilônico e um período persa, e nós temos os profetas menores. Cada profeta desse está inserido em um contexto, tá bom? Cada profeta desse está em um período histórico. Finalizando aqui com o profeta Malaquias, nós concluímos todo o Antigo Testamento. Então, somente os 5 primeiros, Pentateuco, de Josué a Esté, históricos, de Jó a Cantares, poéticos, de Isaías até Malaquias, os profetas. De Gênesis a Malaquias, nós temos o Taná, ok? Finalizando esta aliança, nós temos aqui o Novo Testamento, que aí nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós estudamos os livros chamados evangelhos, né, e Atos, nós vemos os pormenores de cada livro. Por exemplo, Mateus escrito aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos e João à igreja. Então nós temos os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas chamados de evangelhos sinóticos, tá? Aí nós temos um período de história escrito ali por Lucas, tá? Que é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós já nos encaminhamos para as epístolas, tá? Que também nós conhecemos como epístolas paulinas, pois foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, cada epístola dessa é direcionada a um povo, a uma igreja, a uma comunidade. No caso de Gálatas, por exemplo, é direcionada a uma região, a região da Galácia, que hoje se encontra ali na região da Turquia, tá ok? E aí nós temos as cartas, ou chamada epístolas pastorais,
Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e a carta de Judas. E, por fim, nós temos profecia, que é o Apocalipse, tá? Um detalhe curioso, um detalhe interessante, é que o termo Apocalipse, ele está em grego, tá? A tradução seria revelação, tá bom? Todos os nomes que nós temos aqui estão em grego e você já vai entender o porquê de tudo isso. Tranquilos até aqui? Vamos continuar, vamos para o próximo slide. Então, como nós estamos estudando os livros históricos, né? Nós iremos ficar com essa parte da nossa prateleira, tá bom? De Josué até o livro de Esther. Vale lembrar que todo esse recorte, né, que toda essa seção dos livros históricos são os 12 livros do cânon protestante, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre o que é o cânon, né? Cânon é uma régua, seria uma medida, né? Que é estabelecido os livros que estão dentro da inspiração divina e os que não estão, tá? Mas lá na aula de teologia sistemática, de bibliologia, nós aprendemos sobre o que é cânon, enfim, a escrita, os materiais, tudo isso a gente aprende lá no outro módulo, tá bom? Que são os livros que vai, como eu disse, de Josué até Esther, tá? Um detalhe interessante, no cânon católico consta estes livros aqui, ó, mais os livros chamados deuterocanônicos, né? Que também são conhecidos pelos protestantes como livros apócrifos, tá? Que são aí o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1º e 2º Macabeus, e os acréscimos que temos de Esther, dentre outros, tá bom? Então, por exemplo, quando você vai estudar o período ali interbíblico, quando você vai estudar o período interbíblico, nós estamos falando ali de um período que envolve muito a cultura grega, né? E dentro desse período nós encontraremos principalmente aí o livro dos Macabeus, tá bom? Então, no cânon protestante, que sendo mais simples seria a Bíblia evangélica, né? Sendo só para compreensão, você tem aí os 12 livros, tá? E aí no cânon judaico você tem os acréscimos, tá? Dos livros deuterocanônicos ou apócrifos, tá? Que são esses livros citados aqui embaixo, tá bom? Vamos a alguns dados históricos para que nós possamos ampliar a nossa visão aqui, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento. Alguns livros considerados históricos, né, nos cânones cristãos, eles também são reconhecidos, né, pelos judeus, no cânone judaico, né, como proféticos desde a antiguidade, até mesmo no nascimento de Jesus. Esses livros, eles já circulavam, eles já eram lidos, eles já eram compartilhados, né? E eles também já eram considerados como livros proféticos, né? E quando nós olhamos, por exemplo, para os chamados profetas anteriores, né? São eles aí Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Eles já eram, desde muito tempo, considerados aí pelo cânone judaico, tá bom? E aí tem algo interessante aqui, tem um dado histórico muito interessante que eu queria compartilhar com todos vocês. Na Septuaginta, né, os livros são chamados aí de livro dos reinos. Primeiro ponto, o que é a Septuaginta? Novamente, volto a repetir, né? Nós abordamos tudo isso, cânon, né? Material de escrita, Septuaginta, em outro módulo, tá bom? Mas a Septuaginta, né, é a tradução feita ali pelos 70 ou 72 anciãos, né, que foram ali, né, para Alexandria e traduziram a Bíblia para o grego, da Bíblia hebraica foi traduzido para o idioma grego. Então isso é chamado de Septuaginta, tá bom? Por quê? Eles registram, né, os livros dos reinos, segundo a Septuaginta, registram a ascensão e registram aí a queda do reino unido de Israel
e dos reinos após a divisão entre Judá e entre Israel em Reino do Sul e Reino do Norte. Vale lembrar que, após o período dos juízes, nós temos início ao período da monarquia unida de Israel, certo? O primeiro rei ungido por Samuel é Saul. Aí Saul não vai fazer o que agrada o Senhor. Deus vai prover para si um rei que é segundo o coração, que é Davi, certo? Davi, ele terá um filho com a Batseba, né, que fora a mulher de Urias, que dará o nome de Salomão. Então, até Salomão, nós temos aí a monarquia unida. Vale lembrar que no período de Saul, cada tribo estava ainda com um resquício de sua administração própria, tá? E aí o Saul vai ser o rei que vai administrar aquelas tribos. Só que no período de Davi é o período que Davi vai unificar todo Israel. Vale lembrar que Davi vai reinar desde Hebrom 7 anos e meio e depois ele vai conquistar, né, Jerusalém, vai conquistar ali todas as tribos, todos os povos ali, né, do contingente de Israel, vai reinar por mais 33 anos, totalizando aí um período de 40 anos, certo? Após isso, nós temos o reinado de Salomão. Salomão vai ter um reinado próspero, Salomão vai ter um reinado onde você não vai ver guerras, né? Então, aquela questão de ele ter diversas mulheres, diversas concubinas, na verdade é porque ele fazia alianças políticas e casava-se com as filhas dos reis, né? Com as princesas, evitando a guerra. Só que, após Salomão, nós temos o chamado cisma hebraico, onde Israel vai ser dividido entre Reino do Sul, com 2 tribos, a capital ficando em Jerusalém, o reino de Judá, e o reino do norte, né, Israel, com as 10 tribos, a capital em Samaria. Então, a partir de Roboão, nós teremos esse cisma hebraico. Aí você tem Roboão de um lado e Jeroboão do outro, tá bom? E a Septuaginta vai tratar estes livros como os livros, né, dos reinos. Vamos seguindo. Então, quando olhamos para o cânon hebraico ou para a Bíblia hebraica, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis, originalmente na Bíblia hebraica, formavam um livro só. Então, ele ia de 1 Samuel até 2 Reis. Então, os 4 livros formavam uma unidade só, formavam um livro só. Essa divisão, ela só vai ocorrer na tradução da Septuaginta, certo? Quando ocorre essa tradução para a língua grega, né, da Septuaginta ali, porque o volume na língua grega era muito grande. Isso dificultava o manuseio, o transporte, né? Então, quando é traduzido do idioma hebraico, da Bíblia hebraica para o grego, na Septuaginta, foi feita uma divisória, certo? Então, foi dividido o livro 1, o livro 2, o livro 3 e o livro 4 dos chamados reis de Israel, que vai de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, tá ok? Olha que interessante essa informação. Na Septuaginta, que também pode ser abreviado como LXX, né? Na Septuaginta, repito, vou ser bem repetitivo para que você guarde essa informação aí na memória. A Septuaginta é a tradução feita pelos 70 ou 72 sábios, tá bom? Do idioma hebraico, da Bíblia hebraica para o idioma grego, a Bíblia grega, a Septuaginta, tá? E a Septuaginta, ela chama os livros de Samuel de 1º e 2º reinos, e os livros de Reis de 3º e 4º reinos. Lembra que eu comentei há pouco que na Bíblia hebraica os 4 livros formavam um volume só. A Septuaginta, para facilitar o manuseio, dividiu os livros em 4, que é exatamente como nós temos nas nossas Bíblias hoje, né? Nós temos o 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro de Reis e 2º livro de Reis. Só que na Septuaginta, a nomenclatura que se dá é 1º e 2º reino, tá? E 3º e 4º reinos, tá? Porém,
Já na Vulgata Latina, o que é a Vulgata Latina? É a tradução feita por Jerônimo, tá bom? A Vulgata Latina, ela vai seguir a mesma linha de pensamento da Septuaginta. E vale lembrar que também para facilitar o manuseio, porque às vezes você pega um termo em hebraico, o termo é muito curto, mas quando você traduz ele para o grego, esse termo ele aumenta um pouquinho de tamanho. Agora você imagina isso nesse compilado todo de livro. E vale lembrar que os judeus utilizavam muitos rolos, né? Hoje, por exemplo, quando você vê na sinagoga, você tem vários rolos que são os rolos da Bíblia ali, os rolos, por exemplo, da Torá, o rolo dos profetas, o rolo dos escritos, né? E a Vulgata Latina de Jerônimo, ela seguiu a Septuaginta no critério de divisão, né? Mas ela vai usar os títulos primeiro, segundo, terceiro e quarto reis, e não reinos. Certo até aqui? Compreendido? Então, nós temos aí como que a Septuaginta dividiu estes livros, tá bom? Vamos seguindo. Quando nós olhamos para os livros de Ruth, o livro de Esté e 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, nós temos aí uma segunda categoria. E aí eles são classificados como históricos no cânon protestante e também na Septuaginta, tá bem? Então, no cânon protestante, que é a Bíblia que nós temos, e na Septuaginta, LXX, que é a tradução feita ali a partir do hebraico para o grego, tá? Mas no cânon judaico não está nessa categoria, mas eles pertencem aos chamados agiógrafos, tá? Ou escritos, que em hebraico é Ketuvim, tá bom? Ketuvim seria ali a abreviação do K em Taná, tá bom? Os livros das crônicas, eles são considerados também um só livro, né? E formam aí os últimos livros do cânon judaico. Então, crônicas estaria no final do cânon judaico. Para nós, não, né? Para nós está aí o livro de Esther, né? Eles são chamados em hebraico, né? O livro das crônicas de Divrei Hayamim, né? Que significa as coisas dos dias. Porque o livro de crônicas soa como se fosse de fato, um diário, algo que diariamente foi sendo escrito, porque a ideia que nós temos é que a Bíblia foi escrita, né, dia após dia, ia acontecendo ali, o rei ia vivendo a situação e já vinha o escriba, né, atrás dele vendo, mas na verdade tem muita coisa que foi escrita, tem muita coisa que foi contada, tem muita tradição oral, tem muito costume cultural envolvendo aí. Então, de Divrei Hayamim seria as coisas dos dias, né? Então, é possível que muitos relatos sejam, inclusive, posteriores ao seu acontecimento, certo? Que eles foram escrevendo diariamente os acontecimentos, as chamadas crônicas reais, né? E ele foi dividido em dois também a partir da tradução da Septuaginta, ok? Por fim, nós temos dois livros específicos nos livros históricos, que são dois livros com nomes e ações ali de mulheres, né? Que não é muito comum, afinal de contas, nós temos aí, desde Gênesis até agora, a formação histórico-cultural do povo de Israel, e nós temos ali toda a origem, né, da cultura inserida ali no patriarcado de Abraão, né? Então, a questão de aparecerem dois livros aqui femininos, né, com nomes de mulheres, é uma questão muito interessante, né? Isso me lembra também a questão das filhas de Zelofeade, né? Que elas não iam possuir herança, né? Eram 4 mulheres, e elas vão até Moisés, e Moisés vai estabelecer um direito de herança para elas, né? Então, você vai ver que nesse período, por exemplo, no período histórico em geral, na verdade, você vai ver que a mulher fica sempre ali no segundo plano, não que ela não seja importante ou menos importante, né? Mas Deus cria a mulher para que ela fosse a adjuntora, né? A ajudadora, caminhasse junto com o seu esposo, né? Efésios 5 nos ensina que a mulher ela é submissa ao marido, e submissa ali não é inferior, submissa ali ela obedece, né? Ela atende à missão estabelecida por Deus ao marido, e os dois caminham juntos, caminham
em unidade, certo? Que são aqui os 2 livros com o nome de mulher, né, no cânon judaico, que são eles, Ruth e também o livro de Esther, tá bom? Ruth é um livro peculiar, nós iremos falar dele amplamente quando nós formos estudar o livro de Ruth em específico, tá? Mas só em questão de resumo aqui, Ruth é um livro que ele é lido na festa de Pentecostes, né? E também na festa das colheitas, tá bom? Ruth trata-se ali de um livro que conta em forma de poemas, né? Uma história de amor envolvendo aí 2 personagens que teoricamente são personagens inimigos, né? Porque Ruth ela é uma moabita, né? Ela é de um povo considerado idólatra, né? Porque os moabitas eles adoravam outros deuses, inclusive o deus Quemos, né? E você tem aí o Boaz, que ele é habitante de Israel, ali na região de Belém, de Judá. E aí a Ruth, ela vai voltar com sua sogra Noemi e ela vai se casar com o Boaz e vai ser inserida aí também nessa linha genealógica do rei Davi, né? Já o livro de Esther é um livro que possui uma peculiaridade interessante. Ele possui a ausência do nome de Deus no texto, mas nós sabemos que Deus ele está ali como sujeito oculto, né? Operando todo o livramento. E é um texto que ele é lido até hoje na festa do Purim. Festa do Purim, inclusive, que ela foi estabelecida em comemoração ao grande livramento que Deus proporciona através da vida de Esther, sendo orientada ali por Mordecai ou Mardoqueu, onde toda aquela conspiração, toda aquela arquitetura que Ramã ele projetava para aniquilar o povo de Israel, em onde houvesse um judeu em todas as províncias ali da Pérsia, né, não acontece devido à coragem, devido à fidelidade, à ousadia de Esther, e aí, em comemoração a esse grande livramento dos judeus, foi estabelecida a festa de Purim, tá bom? Conclusão, para nós chegarmos ao fim desta conclusão dos livros históricos, né? Vale lembrar que os livros históricos contidos em nossas Bíblias são muito mais do que apenas relatos, histórias, né? Ou basicamente narrativas históricas, né? Mas pelo contrário, né? Também possui história, também possui as narrativas, né? Mas trata-se de instruções divinas, profecias, conselhos, modelos e demonstrações de como a mão de Deus estava sobre o povo escolhido, de como Deus ele é Senhor do tempo, de como Deus ele é Senhor da história, né? E eles são classificados na nossa prateleira como históricos exatamente devido à sua estrutura histórica. Por exemplo, para que você tenha aí uma visão ampla, né, da geografia de Israel, como é dividida as tribos, nada melhor do que ler o livro de Josué, por exemplo. Para você ter uma visão ampla da história do retorno dos judeus, nada melhor do que ler Esdras, Neemias, Esther, entender o profeta Ageu, né? Como por que o profeta Ageu está falando aquilo? O profeta Ageu está dentro desse mesmo período de retorno, e ele fala: não é tempo de vocês estarem em suas casas lindas, maravilhosas, estucadas. Vocês precisam olhar para a casa do Senhor. E ele diz: subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e o nome do Senhor será glorificado, né? E às vezes a gente lê aquela passagem, né, que ele diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E às vezes a gente pega um texto e aplica muito para nós, para as bênçãos, para o material. Mas o que ele está dizendo ali é que este templo agora que está sendo reerguido por Zorobabel, que está sendo levantado novamente, ele pode não ter, né, a quantidade de riqueza, a quantidade de ouro, ele não pode ter o mesmo simbolismo do primeiro templo, que fora o templo de Salomão. Vale lembrar que não tem, o templo caiu com os babilônios, né? Mas a glória desta última casa, deste último templo, ou desse segundo templo, vai ser maior que a primeira, porque neste segundo
próprio Jesus, a própria presença real de Deus, né? O Verbo vivo encarnado, ele esteve, ele entrou no templo e a glória foi muito maior, né? Então aí você entende um pouco. Então nada melhor do que entender isso, entender, por exemplo, a história do cativeiro, nada melhor do que ler Daniel, do que ler Jeremias, do que ler Ezequiel, e assim por diante, né? Entender a monarquia de Israel, como foi o início da monarquia, como foi a divisão das tribos, como que foi o declínio, né, dos reis de Israel, nada melhor do que ler 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Então, é muito bom. Mas vale lembrar um ponto importante que eu quero aqui deixar registrado em nossa introdução, em nossa aula. A Bíblia que nós carregamos, a Bíblia que nós louvamos a Deus por ela e que nós acreditamos, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, né? E a Bíblia, ela tem como autor o próprio Deus. A Bíblia, ela tem como inspiração o próprio Espírito Santo. E a Bíblia, ela tem como tema central o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo converge para o Senhor Jesus, para que nós possamos, né, de fato, conhecer a verdade e ser liberto através dessa verdade. Então, você vai perceber que em todos os livros da Bíblia, de alguma forma, direta ou indireta, nós temos aí uma convergência, nós temos aí uma aplicação para que nós possamos identificar a figura de Jesus, a figura de Cristo representado em cada um dos livros. Então, por exemplo, quando você observa o livro de Josué, em Josué, Jesus ele é apresentado para nós no contexto geral como um capitão. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o nosso remidor. Em Samuel e Crônicas, ele é o nosso rei. Em Neemias e Esdras, ele é o nosso restaurador. E no livro de Esté, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que você tenha absorvido esta introdução e eu espero na próxima aula para que nós demos início aí aos próximos livros, tá? Na próxima aula, nós abordaremos o livro de Josué, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula.